Olá, querido irmão, um prazer enorme ter você aqui em nosso canal e vamos aqui estudar a Palavra de Deus. Vamos continuar a nossa jornada dentro do livro de Atos. E nós estamos no primeiro capítulo, no capítulo 1, e para hoje nós estudaremos 3 versículos, o versículo 9, 10 e 11. Em cada um desses versículos nós tiraremos, aqui nós focaremos em um assunto distinto, diferente. Então nós vamos ler aqui o versículo 9, 10 e 11 dentro aqui da nossa série. Então vamos começar? Primeiramente, o versículo 9, dando continuidade ao nosso estudo, diz assim o versículo 9. E, quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Este versículo aqui nós vemos aqui a ascensão de Jesus Cristo. Então lembra aí da nossa cronologia. Após a morte e ressurreição de Jesus, Jesus ainda ficou aqui na terra, aparecendo para os seus discípulos, um período de 40 dias, onde, nestes 40 dias, ele estava ensinando seus discípulos as coisas referentes ao reino de Deus. Então, ele estava discipulando os seus discípulos ainda nesses 40 dias, onde ele teve muitas aparições, muitas manifestações públicas, mas somente para os salvos, somente para os seus discípulos, somente para os convertidos. Inclusive, 1 Coríntios, capítulo 15, é dito para nós que ele apareceu para muitos discípulos. Em certa feita, ele apareceu para mais de 500 discípulos. Então, note que após a morte e ressurreição de Jesus, não tinha apenas os 12 apóstolos, ou os 11 apóstolos, junto com Maria e os irmãos Jesus. Não, tinham muito mais discípulos que seguiam a Jesus Cristo. E aqui agora nesse versículo nós estamos vendo a ascensão de Jesus. Eles estavam no Monte das Oliveiras, ali no último dia em que Jesus estava aqui com eles, e Jesus, de uma maneira divinal, começou a subir para o céu. Ele subiu, ao que parece, de uma maneira lenta e gradual. Ele estava subindo, até que uma nuvem o recebeu lá em cima, onde até o momento em que os discípulos pararam, de conseguir enxergar a Jesus Cristo. Então eles estavam ali contemplando o Messias, contemplando o Rei, subindo para o céu. E eu gostaria então nesse versículo, esse versículo 9, de mostrar algo para você que não pode ser tão facilmente visto. Olha só, sabe o que aconteceu aqui na ascensão de Jesus? O que os discípulos não conseguiram ver naquele momento? Se cumpriu aqui, meus irmãos, quando Jesus estava subindo para o céu, quando ele estava subindo para entrar nas mansões celestiais na sua ascensão, se cumpriu aqui Efésios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Preste bastante atenção nesse versículo. Nós iremos agora para Efésios, capítulo 4, versículo 8 e o versículo 9. E você vai perceber como a Bíblia é rica em informações e como um versículo explica melhor um outro versículo. É a Escritura mesmo explicando a Escritura. E Efésios, capítulo 4, versículo 8 e 9, diz assim para nós: pelo que, diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Meus irmãos, aqui nesse texto é revelado para nós algo extraordinário e algo magnífico que talvez nem todos os crentes compreendam ou talvez pensam dessa mesma maneira. Mas a Bíblia está relatando para nós algo significativo. Quando Jesus subiu para o alto, quando Jesus ele foi assunto ao céu, se cumpre aquele versículo que ele levou cativo o cativeiro. O que significa isso? Meus irmãos, antes da morte de Jesus Cristo, antes da sua ressurreição, todo crente, todo salvo que morria, ele descia
para a região que nós conhecemos como Hades. E nesse local, Hades, existia de um lado o local de tormento, que também nós conhecemos como inferno, e do outro lado existia o paraíso, que nós também conhecemos como seio de Abraão. Esses dois locais que ficavam na mesma região eram separados por um grande abismo. E aí você tem a história verídica de Lucas capítulo 16, em que Jesus Cristo abre uma janela revelacional mostrando duas pessoas, um salvo e um não salvo, que foram para aquela localidade, o rico e Lázaro. O rico, quando abriu seus olhos, ele estava no Hades, no local de tormento, sofrendo entre chamas. Lá ele não tinha água, lá ele não tinha alívio, lá ele não tinha nenhum tipo de alegria. E do outro lado do grande abismo estava Lázaro, junto também ali com Abraão, o seio de Abraão. E eles estavam naquele local de paraíso, contemplando toda a graça e maravilha do Senhor. Note que antigamente, antes da morte e ressurreição de Jesus Cristo, todo salvo que morria, ele também descia. Isso aqui nós estamos vendo que é uma revelação das Escrituras. E a Bíblia diz que quando Jesus subiu para o alto, subiu ao céu, ele levou o cativo o cativeiro. Ele tirou este paraíso que estava embaixo, este paraíso que estava nessa região do Hades, ou Sheol, e transportou para cima, levando o que estava em cativo, levando em cativeiro, levando agora para o céu, ou melhor, para o terceiro céu. Hoje o paraíso se encontra no céu. Hoje, meus irmãos, todo crente que morre, todo salvo que morre em Cristo Jesus, ele já não desce para o paraíso embaixo no Hades, porque não existe mais paraíso lá. Mas ele sobe, agora ele vai para o terceiro céu, agora ele entra à presença de Deus. E isso é interessante que nós possamos notar, e outros versículos da palavra de Deus corroboram para essa nossa compreensão. Os irmãos sabem que Jesus Cristo, na sua morte, quando ele morreu, ele desceu, como também diz Efésios, as partes mais profundas da terra. Inclusive Pedro, ele vai relatar sobre esta passagem, onde ele pregou ali. E a sua pregação, evidentemente, não tinha teor salvífico. Era apenas uma pregação de confirmação de vitória para que as pessoas do período diluviano pudessem identificar e saber ali, estar conscientes de que a arca que eles rejeitaram, a mensagem que eles rejeitaram, que Noé estava pregando, estava se cumprindo em Jesus Cristo. Então eles estavam rejeitando a Jesus, estavam rejeitando o Messias que viria para libertar as pessoas. Então foi ali uma mensagem apenas de proclamação de vitória, não era uma segunda oferta de salvação que Jesus Cristo estava dando, não, como algumas pessoas de uma maneira querendo manchar essa doutrina, ficam falando que Jesus desceu lá para dar uma segunda chance para quem viveu no período do dilúvio. Não, não foi isso. Mas Jesus de fato desceu. E quando ele desceu, ao subir, depois dos 40 dias, ele leva essas pessoas, os salvos, tá? Os salvos que estavam no paraíso. Inclusive Lázaro, que estava ali, junto com Abraão, que estava ali, todos os salvos no Antigo Testamento estavam ali, ele leva cativo. Quem é que fica? Fica as pessoas que estavam no local de tormento. Eles continuam no Hades, né? Todos os não salvos que morreram, evidentemente sem Cristo, estão lá e continuam lá. Na ascensão de Jesus, ele levou apenas quem estava dentro do paraíso, levou o cativo em cativeiro. Para que você entenda melhor isso, eu quero ler alguns versículos para deixar isso um pouco mais claro. Olha só Lucas, capítulo 23. Aqui vai mostrar aquele relato de Jesus Cristo na sua crucificação, onde ele tem uma conversa com um dos crucificados que estava do seu lado, e esse crucificado ele se arrepende do seu pecado, ele manifesta ali uma fé em Jesus Cristo, ele invoca o nome do Senhor, e Jesus Cristo fala algo significativo para ele. O que Jesus diz para ele no versículo 43? Diz assim: "E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Olha só que interessante. Jesus estava revelando para aquele homem que naquele mesmo dia, naquele mesmo exato momento, na partida deles, eles estariam no paraíso. E a pergunta que fica agora é: onde ficava o paraíso?
Meus irmãos, o paraíso, naquele momento, ele não ficava no terceiro céu, na presença de Deus, onde nós falamos das mansões celestiais, não. Esse paraíso, ele ficava embaixo, ficava no Hades. Por isso que Jesus, ele falou para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Para reforçar melhor essa ideia, lembra de quando Jesus Cristo, ele ressuscitou? Ele vai conversar ali com Maria Madalena, sabe uma das palavras que Jesus Cristo falou após a sua ressurreição? Olha só o que diz João agora. Fique com essa palavra aqui, que Jesus falou para esse homem, que estava sendo crucificado também. Hoje estarás comigo no paraíso. E agora compare também com o que Jesus Cristo diz em João capítulo 20. E eu lerei aqui o versículo 17, que diz assim, Jesus falando com Maria, fala assim, disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos e disse-lhes que eu subo para meu Pai, o vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. Meus irmãos, olha só que interessante, após a ressurreição de Jesus, Jesus falou, eu ainda não estive com meu Pai, eu ainda não subi para com meu Pai. Olha só que interessante, Jesus ainda não tinha ido para o céu na sua ressurreição. Então, onde foi que se cumpriu a palavra que ele diz para aquele crucificado que estava do seu lado? Hoje estarás comigo no paraíso. Se o paraíso estivesse junto com Deus no terceiro céu, Jesus não poderia ter dito isso para Maria. Eu ainda não estive com meu Pai. Mas se cumpriu, e evidentemente se cumpriu, hoje estarás comigo no paraíso, é porque o paraíso não ficava junto ao Pai, não ficava no terceiro céu. O paraíso ficava na região do Hades. E note, Jesus então esteve na região do Hades, e naquele primeiro dia ali, o crucificado, aquele ladrão da cruz, estava com Jesus Cristo. Hoje estarás comigo no paraíso. E Jesus estava com aquele homem no paraíso. Jesus, ele foi para aquela região nos 3 dias da sua morte. E após a sua ressurreição, ele revela até para Maria, eu ainda não subi para o meu Pai. Então note que a palavra se cumpriu, ele dizendo para o ladrão, hoje estarás comigo no paraíso, e ela não se cumpriu lá em cima, se cumpriu lá embaixo, porque o paraíso ficava lá. Quando é que esse paraíso então subiu? Quando é que esse paraíso foi para o alto, para o terceiro céu? Na ascensão de Jesus. Então lembra quando os discípulos estavam olhando Jesus subindo para o alto? Naquele momento o mundo espiritual estava subindo com Cristo também. Evidentemente, os discípulos não estavam enxergando isso. Os discípulos só estavam enxergando Jesus fisicamente subindo para o alto. Mas naquele exato momento, o mundo espiritual estava subindo também. O paraíso estava subindo também para adentrar até o terceiro céu. A partir daí, a partir de então, a partir da ascensão de Jesus, todo crente que morre não desce mais, mas sobe para o terceiro céu. Inclusive Paulo, lembra? Paulo, ele também foi arrebatado para o terceiro céu. E sabe o que ele viu lá? Olha só, eu quero ler com você esse texto que está em 2 Coríntios, capítulo 12. E Paulo vai revelar aqui a sua subida para o céu. E o versículo 2 ao 4 diz assim: conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Então note que Paulo, ele estava falando de si mesmo, ele foi arrebatado até o terceiro céu. E eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado aonde? Ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Olha só que Paulo está revelando aqui para nós. Paulo se converteu após a ascensão de Jesus. Paulo, após a sua conversão, em determinado período da sua vida, ele foi arrebatado ao terceiro céu. E ele até fala, eu não sei como se deu esse arrebatamento, se eu só fui em espírito, se o meu corpo foi também, Deus sabe, mas eu não sei. Só sei que eu fui para lá.
E eu estava no terceiro céu. E onde eu estava? Estava no paraíso. Meus irmãos, esse paraíso que antigamente, no Antigo Testamento, ou antes da morte, ressurreição e ascensão de Cristo, estava embaixo, agora, nessa dispensação, na ascensão de Jesus para o céu, esse paraíso agora se encontra no terceiro céu. Então perceba que nós lemos Atos capítulo 1, versículo 9, vendo a ascensão de Jesus, mas compartilhando com outros textos e outros versículos da palavra de Deus, nós enxergamos algo que não estava ali, vamos dizer ali, revelado claramente naquele versículo. Mas com outros versículos a gente entende toda essa doutrina da subida do paraíso para o terceiro céu. Então é isso que nós estamos vendo, algo que aconteceu que ninguém viu naquele momento, mas a Bíblia revelou para nós. E meus irmãos, isso foi um evento colossal, não foi algo simples, foi algo colossal, porque ele transportou o paraíso, ele transportou todos os salvos do Antigo Testamento para o alto, para a presença de Deus. Então o que nós chegamos a uma conclusão? Que os salvos do Antigo Testamento, quando eles morriam, eles ainda não poderiam adentrar a presença de Deus, eles iam para o paraíso que ficava no Hades, porque ainda eles não poderiam entrar, porque ainda Jesus não tinha consumado a sua obra na cruz. Quando ele consumou sua obra na cruz, e ali na cruz o pecado de todas as pessoas, evidentemente foi pago ali de uma maneira temporal, ali no tempo em que Jesus Cristo veio, aí sim houve esta permissão, vamos dizer assim, de todos os salvos do Antigo Testamento estarem na presença agora de Deus no terceiro céu. Então, na ascensão de Jesus, ele leva em sua companhia todos os salvos que pertenciam ao Antigo Testamento para também habitarem ao terceiro céu. Então, note que este é um evento colossal. Lógico, meus irmãos, que muitos crentes não entendem desta maneira. Talvez eles vão tentar interpretar de uma outra maneira esses textos que eu mostrei para nós. Então, não é um pensamento, vamos dizer assim, comum a todos os crentes, a todos os teólogos, mas muitos entendem, como eu vejo, a coerência nesses versículos, trazendo este ensinamento. Mas vamos voltar lá então para Atos e vamos continuar na nossa leitura. Lemos aqui o versículo 9 da ascensão de Jesus para o céu e olha só agora o versículo 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco. E aqui, meus irmãos, quem são esses 2 varões que apareceram ali de uma maneira misteriosa com os discípulos que estavam vendo Jesus subindo para o céu? Esses 2 varões vestidos de branco são anjos, são mensageiros do Senhor. E aqui é interessante a gente salientar a doutrina dos anjos, angelologia ou angelologia. O que nós aprendemos sobre os anjos através da palavra de Deus? Que os anjos são seres criados pelo Senhor e eles são submissos a Deus, estão em submissão ao Senhor, como esses 2 também aqui estavam em submissão ao Senhor. Ao que parece, eles apareceram aqui para dar um certo tipo de chacoalhão nesses discípulos que estavam ali parados, apenas contemplando a subida de Jesus. Inclusive, quando Jesus foi ocultado pela nuvem, ao que dá para entender que eles ainda continuaram de boca aberta, olhando para cima. E esses 2 anjos apareceram para falar: acorde, gente, vocês não podem ficar parados, tem muito trabalho a ser feito. Começou uma nova era, está começando uma nova dispensação, é a dispensação da igreja, a dispensação da graça. Vocês têm muita coisa para fazer, muita mensagem para pregar. O evangelho tem que chegar até os confins da terra. Então foi esse tipo de chacoalhão que esses anjos vieram dar nesses discípulos que estavam parados contemplando a subida de Jesus Cristo para o céu. E não é para menos. Se eu tivesse lá, eu ficaria da mesma maneira. Ver alguém voar, ver alguém subir de uma maneira lenta e gradual para o alto, num período onde nem dá para dizer que era uma farsa, porque essas tecnologias que a gente tem hoje nem existiam naquela época, eu também ficaria olhando para o alto parado. Eu também teria que levar esse puxão de orelha desses anjos. Mas o que nós aprendemos dos anjos é que eles estão a serviço dos servos de Deus.
Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14, fala que eles são seres ministradores que estão trabalhando a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então Deus coloca, vamos dizer assim, à nossa disposição para nos servir de uma maneira espetacular os anjos que estão trabalhando em prol do povo de Deus. E eles trabalham, evidentemente, sempre submissos ao Senhor. Seres santos que nunca pecaram, mas estão trabalhando para Deus a serviço do Senhor. É isso que nós aprendemos dos anjos. E aqui aparece 2 anjos, vestidos de branco, para falar com os discípulos. E o versículo 11 diz assim, de Atos capítulo 1. Os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Meus irmãos, aqui nós aprendemos sobre a esperança da volta de Cristo. O que esses anjos estão salientando aqui é exatamente a segunda vinda de Cristo, onde ele descerá da mesma maneira que ele subiu. E ele descerá, meus irmãos, na sua segunda vinda, pisando os seus pés no Monte das Oliveiras. É o que diz para nós Zacarias capítulo 14. Esses anjos estão aqui salientando uma mensagem escatológica que todo crente tem que ter no seu coração. Jesus voltará novamente. E aqui eles estão salientando especificamente a segunda vinda de Cristo, que assim como ele subiu, ele também descerá e pisará com os seus pés no Monte das Oliveiras. Esse monte será rachado, os judeus naquele período que estarão sofrendo perseguição serão libertos e será travada aquela famosa e grande batalha, a batalha do Amargedon, no Vale do Megido, no Vale de Josafá. Meus irmãos, será um dia magnífico e os anjos estão falando isso para os discípulos. Ele vai descer. Este mesmo Senhor que subiu, este mesmo Senhor descerá e pisará aqui novamente. Então eles estão revelando a segunda vinda de Jesus Cristo aqui para a terra, coisa que o Antigo Testamento também já falava, também já salientava sobre a segunda vinda de Jesus. Eles não estão falando especificamente do arrebatamento. Lembra o arrebatamento da igreja? Algo que Jesus Cristo falou lá em João capítulo 14, algo que Paulo também revelou sobre o arrebatamento da igreja, a transformação dos nossos corpos. Esses anjos aqui não estão falando do evento do arrebatamento. Eles estão falando que acontecerá 7 anos após o arrebatamento, que é a segunda vinda de Cristo aqui para a terra. Mas nós, que já sabemos dos eventos e da sequência cronológica dos eventos, nós sabemos que o primeiro evento escatológico que nós estamos aguardando nós como igreja é o arrebatamento da igreja, onde os salvos da era da igreja serão ressuscitados, corpos transformados e subiremos para encontrar o Senhor nos ares. E aí, depois de 7 anos, haverá a segunda vinda de Jesus aqui para a terra, onde todo o olho o verá. Esse mesmo Senhor que subiu, esse mesmo Senhor descerá. E aqui fica salientado para nós também essa doutrina da escatologia. Meus irmãos, apenas 3 versículos, mas vocês perceberam quanta informação nós podemos tirar desses 3 versículos? Evidentemente, nós poderíamos salientar muito mais informações, mas perceba que no versículo 9 nós vimos ali a doutrina da morte, ressurreição e ascensão de Jesus e a questão do paraíso ser levado agora para o terceiro céu. No versículo 10 nós salientamos aqui a doutrina dos anjos, que eles estão a serviço de Deus e estão servindo a igreja, estão servindo os salvos aqui na terra. E no versículo 11 a doutrina da escatologia, uma esperança que tem que estar no nosso coração da volta de Jesus Cristo. E um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que essa palavra fique em nosso coração.